Excelência Grandíssima Dom Filomeno Nascimento Dias, Arcebispo, Sua Eminência Dom Alexandre Cardeal Nascimento, Excelência Grandíssima Dom Antônio Pedro, Reverendo Padre Manuel José Quissá, Chanceler da Cúria, Suzana, Reverendíssimo Cônego Apolônio Presselano, Reverendo Padre Armando Pinho, aberto para o paróquia que nos acolhe, paróquia Sagrada Família, Reverendo Padre Fundador, Vice-Reitor, Missionário de Suzana, formadores e distintas casas de formação, diretos episcopais, párocos, vigários paroquiais, superiores maiores, sacerdotes, reverendos diáconos, reverendos irmãos e reverendas irmãs, seminaristas, filósofos e teólogos, propedeutas, vocacionados e vocacionadas, Santo Povo de Deus. Saudamos da honra particular os finalistas que hoje serão ordenados ao Ministério Diaconal. Alexandre dos Santos, Alberto Rafael, Edmundo Gaspar, Elisandro Pinto, Edson Lima, José Manuel, Léo da Terra e Rufino Navarro. E saudamos também os seus progenitores, familiares, amigos e benfeitores. É com o mesmo entusiasmo em Cristo que nos encontramos nesta Igreja da Sagrada Família para testemunhar as ordenações diaconais dos nossos irmãos, aqui apenas apresentados, que uma vez consagrados pela imposição das mãos e vinculados mais estreitamente ao altar, exercerão o Ministério da Caridade e, em nome do Bispo, dos párocos e da Igreja, com a ajuda de Deus, deverão em tudo comportar-se de tal modo que sejam reconhecidos como verdadeiramente escolhidos e separados por Cristo, o sumo e eterno sacerdote que veio para servir e não para ser servido. É Deus que chama e escolhe para esta nobre missão e privilegiada, desde o Antigo Testamento, como se lê no livro dos Números, capítulo 3, versículos 5 a 13, referindo-se às prerrogativas vinculadas ao culto, dadas aos sacerdotes de Arão e à descendência de Sadoc, da tribo de Davi, e em menor grau a outros levitas. Depois do licenciamento dos levitas das suas respectivas residências ou famílias, Deus ordena a Moisés para os levitas da tribo de Davi, filho de Jacó, a ajudarem os sacerdotes de Arão no cuidado do tabernáculo. Mas verifica-se por parte de Deus um cuidado especial para com o licenciamento dos levitas. Esse foi feito de modo separado das outras famílias ou casas da tribo de Levi. Isso alude à exaltação, à fidelidade, o sacerdócio daqueles homens sancionados e pertencentes à tribo de Levi, pois, como sabemos, é uma das 12 tribos de Israel, liderada por Levi, filho de Jacó. Essas 12 tribos de Israel são conhecidas pelos nomes dos 12 filhos de Jacó. E Jacó, no encontro com Deus, passou a chamar-se Israel. Job é a personificação de Israel. Os seus 12 filhos são a personificação das 12 tribos de Israel. Pois essa classe tribal
de homens que se dedicou ao culto no tabernáculo é exaltada na comunidade, no período anterior ao período sacerdotal, mas alguns levitas desviaram-se quando Israel se afastou do seu Deus no deserto. Por castigo de Deus, os levitas rebeldes dispersaram-se sem território próprio, e pela fidelidade dos levitas fiéis, o castigo de Deus que pesava sobre a tribo transformou-se em bênção. Por benevolência, Deus manda dizer, pela boca de Moisés, que os levitas desviados assumam um ministério do culto e o cuidado pelos utensílios da tenda da reunião, pois aquele ministério respondia ao oráculo divino de que os primogênitos de Israel deveriam ser consagrados a Deus e prestarem o serviço sagrado no tabernáculo, apenas ajudando os sacerdotes de Arão. Esta era a forma digna de responder ao chamamento de Deus. Contudo, em Ezequiel 44, versículos 10 a 16, refere-se à existência de dois grupos de levitas. Um grupo de levitas que se desviou com o pecado de Israel e o outro grupo de levitas da descendência de Sadoc, ao qual pertence o profeta sacerdote Ezequiel. Desses diz Deus: os sacerdotes de levitas, filhos de Sadoc, que exerceram o serviço do meu santuário, quando os filhos de Israel se afastaram de mim, esses aproximar-se-ão de mim para me servir. Estarão na minha presença para me oferecer a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Deus. E de outro grupo de levitas, desviados pelo pecado do povo, disse do oráculo do Senhor que não se aproximarão mais de mim para me servir no sacerdócio, nem para tocarem nas minhas coisas santas e nas coisas muito santas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Apesar do castigo que pesava sobre eles, não perderam totalmente a predileção que gozavam diante de Deus. Por isso receberam a prerrogativa, embora punitiva ou penitencial, de servir no santuário de Deus como encarregados das portas do templo e servindo nele, de poderem matar os animais dos holocaustos, levar a água, levar a lenha e outros sacrifícios em lugar do povo e colocarem-se diante do povo e servir. O castigo dos levitas traduziu-se em fazer o que coubesse somente à responsabilidade do povo no serviço do povo na tenda da reunião. A narrativa, começada nos capítulos 2 e 3 dos Números, aponta para uma perfeita estruturação social, cultural e política, que inicia com o recenseamento, critério humano do controle e consolidação espiritual de um povo que tem um Deus que intervém constantemente na sua história. Salta-nos à vista a predileção aos primogênitos de Israel. É um dado bíblico biológico importante para podermos entender a encarnação do Filho, o primogênito e o unigênito de Deus, e o seu ministério sacerdotal, antecipado já naquelas prefigurações de primogênitos de Israel, poupados por Deus na praga que matou os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, assim referidos em Êxodo, nos capítulos 11 e 13. E aqui, os primogênitos da tribo de Levi, para funções de culto divino. Na alusão aos primogênitos, concentram-se as conexões e desintegridade de livros números que apontam para aquele que há de superar todos os primogênitos humanos e carregará sobre si o peso da comunidade e dela seguirá o servo Senhor de Deus, tal como anunciado nos tempos
mundo busca-se o dado cultural da progenitura entre as conexões para selar a biologia da redenção. A história da tribo leva-nos a refletir profundamente sobre a nossa história, sobre a história vocacional de cada um de nós, que estamos a celebrar os acontecimentos que a tradição trouxe para nós. Não se trata de uma mera história dos levitas, encerrada na névoa do passado, mas é uma história que faz história na nossa realidade de fé, na nossa fragilidade e na restauração da comunidade eclesial em cada contexto. Assim é a história desses nossos irmãos escolhidos nas comunidades cristãs de Luanda como primogênitos, nossos primogênitos, entre os outros jovens, prioridade de Deus, não por serem os melhores, mas por terem sido escolhidos para servirem a comunidade litúrgica em Luanda, e não só em comunhão com o bispo, com os párocos, no culto, na adoração, na Santa Missa, na caridade, nas celebrações dos sacramentos, em outras atividades de piedade que combinam, na verdade, com a cultura religiosa, hábitos e costumes. Como podemos perceber, a vida missionária é estruturada no ser e no fazer. É nesta perspectiva que São Paulo, a partir da prisão, idealiza uma estrutura fundamentalmente eclesial, dentro da qual devem-se realizar as boas relações como expressão digna da vocação. Assim, exorta São Paulo à comunidade de Éfeso: procedais de modo digno o chamamento que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência. Suportai-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Aqui está um indicativo importante de que a vocação vem da iniciativa de Deus, cresce e se robustece na comunidade. Ela implica a existência de uma estrutura eclesial e comunitária equilibrada. De facto, a nossa vocação é um complô, no sentido positivo, onde para sua realização concorre muita gente. Nunca a vocação consagrada se concentra numa única pessoa. Essa envolve, sim, a família, os párocos, o bispo, os sacerdotes mais velhos, mais novos, os consagrados, as comunidades cristãs, os amigos, pessoas particulares, conhecidas e desconhecidas, vivas e mortas. Refiro-me aos santos que serão invocados aqui. Por isso, não nos arroguemos do privilégio de sermos os donos da nossa vocação. É prioridade de Deus e da comunidade cristã que a acompanha e apresenta. Ouvimos a eleição desses candidatos. Caros minoristas, Alexandre Santos, Álvaro Rafael, Edmundo Gaspar, Alessandro Pinto, Edson Quim, José Manuel, Hélder Nuteba e Rufino Mabal. O mundo para o qual se destina a missão do discípulo de Jesus não é linear no ser, não é como imaginamos quando partimos para ele. É, na verdade, um intrigado de acontecimentos bons e maus. É o mundo de que nos fala Jesus no Evangelho de São João, nos capítulos 15 e 16, que ides iluminar com a vossa luz e dar gosto com o vosso sabor de sal, como nos fala Jesus por meio da metáfora do sal e da luz. É para o mundo real que o Senhor nos envia para ser de sal e luz, como escutamos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, ou 5, versículos 13 a 16. De facto, todos os cristãos são chamados a ser sal e luz no mundo,
e mais, de modo especial, aqueles que exercem o ministério do diaconado sacerdotal, ou seja, os servidores da comunidade, os guias espirituais do santo povo de Deus. A metáfora dos elementos comuns de sangue e luz, aplicados aos chamados de Deus, é colhida na utilidade que esses têm na vida cotidiana dos homens e mulheres. O sal, desde os tempos antigos, foi sempre utilizado para a conservação, desinfestação e purificação dos alimentos, não para salgar os alimentos. Serve também para dar sabor aos alimentos. Assim deverá ser a vossa presença, cheia de sabor no meio do povo que servireis, não para salvar a vida, mas para dar o mesmo sabor e alegria. É disso que será testada a vossa fidelidade nas coisas sagradas. E uma vez comprovada a vossa aprovação ao serviço dos irmãos, quem vos estudar, quem vos procurar e seguir, quem convosco conviver, experimentará então a suavidade de Deus e se sentirá uma criatura entrepelada e transformada. Assim devereis ser vós, no meio dos vossos contemporâneos jovens, na classe clerical, na sociedade civil, na comunidade cristã, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, mudar sabor ao mundo e a vós próprios, por meio do exercício de piedade, deverá ser o fármaco da promoção do bem espiritual na comunidade. A metáfora da luz é a que mais impactou o nosso dia a dia na missão. A partir do momento em que o próprio Jesus se intitula a luz do mundo e ordena que os seus seguidores sejam a luz também, pois a luz é conhecida da verdade enquanto estiver à vista e poder iluminar a escuridão que envolve o ambiente humano. Assim, é o mundo que, a vez de afrontar, é um mundo de luzes, sem luz. Por isso, se diz, a luz deve estar no ponto alto para ser vista por todos e a todos em comunhão. Hoje, de modo particular, essa luz se aplica a vós, nessas palavras: sede luz, que irradia o esplendor da vossa beleza diaconal, que exala o perfume da vossa juventude consagrada a Deus, e a todos que se admirarem a vós, sintam o esplendor e misericórdia de Deus. Sede mestres da boa convivência, e vivereis também felizes no exercício do vosso ministério diaconal. Seja o vosso propósito de criar admiração, não procure aquela admiração que cura os corações tristes e cura as feridas do desespero. Sede motivo de alegria permanente, garantia da esperança das promessas de Cristo, o sumo eterno sacerdote aos seus discípulos. Seja ele o exemplo a imitar no serviço da palavra e da caridade. Não vos esqueçais que a vossa luz se manterá em vigor no conjunto de muitas luzes acesas à vossa volta, aquelas anteriores à vossa luz, desde a fonte da luz de Cristo. Alimentai a vossa luz nos vossos mais velhos, para que ela seja autêntica no mundo que vos aguarda. Aqui está a razão de ser da metáfora de energia elétrica, que no dia de consagrado deu a nossa reflexão. Os velhos e as velhas, consagrados e consagradas, pela mesma razão, mantêm as suas lâmpadas acesas, protegendo até as lâmpadas mais novas e mais novas. Algumas lâmpadas que estão tortas e sujas, mas mantêm a luz acesa. A vida consagrada é realmente um controle no sentido positivo, repito, da fonte da luz que iluminou o mundo
Os consagrados e consagradas são as pequenas correntes de energia autêntica, são luzes que iluminam com o esplendor da fonte da luz o mundo dos homens em que estão inseridos. A experiência ensinou-nos que a energia elétrica consumida pelos humanos em suas habitações configura-se complexa na sua condução, que bem ilustra as perfeitas conexões da vida consagrada. Quando aquela energia, uma vez produzida nas fontes hidroelétricas ou barragens hidroelétricas, é conduzida primeiro à base central da produção e transformação e segue depois para as subestações gerais. Daqui parte para centrais locais, depois parte para os PTs, daqui parte para as caixas industriais de fusíveis, depois vai para as caixas de fusíveis residenciais e daqui parte para o distribuidor e depois parte para as caixas de conexões internas da distribuição e daqui parte para as unidades de trabalho, os interruptores e finalmente chega às lâmpadas. Este percurso todo do produto elétrico destina-se a garantir a qualidade e eficiência da eletricidade. Nós não recebemos energia elétrica diretamente das barragens hidroelétricas. Essa lâmpada que está sendo demonstrada não vem diretamente do capão. Essa é filtrada e atestada nos pontos de trabalho e qualidade até ao consumo final. Assim é a vida vocacional. Reiteramos que muita gente está envolvida nessa causa da vocação missionária para a qual Cristo chama a cada um. E cada um responde assim: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Para isso é necessário cultivar as virtudes, as energias espirituais e valores humanos, aqueles encarnados na própria realidade histórica, sob o olhar da mamãe Mochi, a mãe do Cristo. Assim seja.